Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais uma live, uma entrevista especialíssima com mais uma grande pessoa, um amigo que veio aqui participar conosco e também compartilhar conhecimento com vocês sobre vários tópicos a respeito do Adventismo, que é o tema desse canal. Então, estou muito feliz mesmo que você está aqui com a gente. Dou um oi agora para todas as pessoas. Logo, logo a gente vai interagir com vocês, com perguntas, com respostas, com toda a sua participação ao longo da nossa live. E vai ser uma live bastante especial. Então, fique com a gente. Caso você esteja assistindo em outro dia, espero que a sua semana esteja indo bem, que o seu dia esteja indo bem, você e sua família, todos vocês estejam indo muito bem para a glória de Deus, ok? Então vou chamar aqui nosso convidado de hoje, que é o pastor e professor Paulo Cristiano. Olha só, finalmente conseguimos uma data com o pastor Paulo. Cara, assim, agenda pesada, mas graças a Deus conseguimos, porque ele também é um dos apologistas no Brasil que realmente explica, ensina e fala bastante a respeito do Adventismo, os alertas que a gente precisa dar com relação ao Adventismo do sétimo dia. Obrigado, pastor, pelo seu tempo. Seja bem-vindo aí ao Para Que Possamos. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite aqui no Brasil, né? Aí ainda tá, o fuso horário ainda tá de dia, né? Terminando o dia aqui. Terminando o dia já. Rodrigo, para mim é o maior prazer estar com você aqui, tá? Sou um admirador do seu trabalho, tá? E como que Deus te resgatou para a sua gloriosa luz. E eu espero contribuir aí com algumas informações pertinentes para as pessoas que estão nos assistindo, né? Já faz alguns anos que eu trabalho nessa área de seitas e heresias, e principalmente meu foco é adventismo, né? Adventismo, e agora eu estou trabalhando bem com catolicismo também, mas durante toda a minha trajetória aí, eu foquei bastante o Adventismo do sétimo dia. Inclusive, eu tenho até um livro escrito, que é esse livro aqui, que eu fiz com o saudoso pastor Natanael Rinaldi e pastor João Flávio. Que legal. Sabatina à Luz da Bíblia. Legal. Então, é um livro onde eu falo um pouquinho sobre a questão do sábado, sobre a questão da Igreja Adventista do sétimo dia, né, principalmente focando a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, a gente tem um pouquinho de experiência aí nessa área e a gente tem a pretensão de contribuir com essa experiência aí para quem está nos assistindo. Que legal, que legal. Pastor, onde a gente consegue esse livro? Como é que a gente tem acesso a esse livro? Se você quiser, me passa o link dele pelo WhatsApp, eu já posso colocar aqui embaixo na descrição, ou aqui embaixo, como é que a gente pode conseguir esse livro que você acabou de citar? Ó, vou te dar uma dica. Esse livro você pode conseguir de graça. Aí, ó. Show de bola. Aí, gente. Ele já esgotou, já vendemos todos os exemplares, já faz anos já que a gente parou de vendê-lo fisicamente, porém ele está em PDF. Se vocês consultarem o pastor João Flávio lá no CACP, ele pode disponibilizar de graça. Já está na hora de fazer uma nova edição, viu, Rodrigo? Uma nova edição para esse livro aqui. Tem muito mais coisas para ser acrescentado. Que legal, que legal. Aliás, eu deixei aqui abaixo nos comentários, você pode encontrar o site do CACP e também o Apoia-se do CACP também, os dados de informações deles. Entre em contato com eles. Como você acabou de ouvir, o livro é gratuito, acesso direto, só entrar em contato com eles, o pessoal do CACP vai ter o maior prazer em enviar para vocês, tá bom? Muito legal, muito legal. Pastor, vamos dar início aqui na nossa conversa, e nós selecionamos aí alguns tópicos, mas antes de a gente iniciar ali, literalmente num tópico específico, eu queria fazer uma pergunta assim direta para você. Como você definiria um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no século XXI, em 2023 hoje, comparado a todo o histórico que você tem na sua mente, dos estudos que você já fez, a trajetória das mudanças, alterações, enfim, a Igreja nesse processo geracional também tem mudado, tem sofrido algumas alterações até, enfim, de leis eclesiásticas, disciplinas, etc. Muitas coisas do passado talvez não se apliquem no dia de hoje. Como você definiria o Adventismo do sétimo dia hoje? Rodrigo, eu vou falar uma coisa que não se restringe apenas à Igreja Adventista do sétimo dia, mas às demais seitas que nós conhecemos, tá?
nós temos um marco no tempo. Esse marco chama-se internet. Uma coisa eram as seitas antes da internet, outra depois da internet. Eu só vou dar um exemplo aqui das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová sempre conseguiram controlar os seus membros, através da informação, através do medo, através do autoritarismo, né? Então, os membros, eles só acreditavam naquilo que a seita dizia. Então, tudo que eles sabiam de religião e das outras religiões eram consumidos internamente pelo que as suas autoridades diziam. Os adventistas do sétimo dia não fogem desse padrão. Então, hoje, um membro da igreja adventista do sétimo dia, ele tem muito mais capacidade de verificação dos erros e das heresias da sua própria igreja, ou que ele considera igreja. Por isso que nós estamos vendo um desespero dentro da liderança da igreja adventista, que eles sabem muito bem que eles ganham bastante membros, tá? É uma das seitas que mais cresce. Só que eles perdem muito, que eles ganham na porta da frente, eles saem na porta de trás. E saem, muitas vezes, não vão para igrejas evangélicas, mas simplesmente ficam sem igrejas. Mas uma grande parte vão para as igrejas evangélicas porque descobrem, né, o que, de fato, a igreja ou a sua religião estava escondendo, né, estava manipulando durante todo esse tempo. Um exemplo são os adventistas do sétimo dia a respeito da sua profetisa. A questão do plágio, que você fez um documentário excelente, eu elogiei no nosso grupo de apologistas, tá, o seu documentário. Esse documentário deveria ir para a TV, de tão bom, tão bem feito que foi esse documentário, e assim, com argumentos irrefutáveis, né? Não tem como refutar aquilo lá. Mas, enfim, a partir desses conhecimentos que as pessoas começam a adquirir, agora de um modo muito mais extenso por causa das redes sociais, a informação está assim, jogada, né? Você pode adquirir apenas com um clique, se a sua igreja está falando a verdade ou não, através de documentações, através de testemunhos. Então, essas pessoas, ao terem acesso a essas informações que elas não tinham, elas começam, então, a raciocinar por conta própria, o que elas não podiam fazer antes da internet. Que a única coisa que elas tinham era informação dada pela sua própria religião, pela sua própria igreja, né? Então, hoje, Rodrigo, voltando à sua pergunta, hoje a igreja adventista ela está muito pluralizada. Então você tem adventistas de diversos matizes, tá? Desde aqueles mais radicais, né, que acredita que Ellen White é o espírito de profecia de fato e que os seus escritos são tão inspirados quanto a Bíblia Sagrada, e você tem aqueles adventistas bem light mesmo, que quase que se comparam ao evangélico. Então, você tem diversos nuances dentro da igreja adventista do sétimo dia. Então, a gente pode dizer que a igreja adventista hoje, ela está preocupada com isso. Por quê? Porque as informações estão chegando no seu público. E eles têm muito a temer por causa disso. Porque eles esconderam muitas coisas no passado. Sim. Então, as pessoas estão começando a se desligar desse cordão umbilical teológico da igreja adventista. Sim, perfeita a sua posição, porque existe até um gráfico, se eu não me engano, foi o Jim Baber, da Califórnia, que faz uns vídeos, tem um canal de apologia também sobre apologética sobre adventismo, e ele mostrou um gráfico comparando o acesso da internet desde a fundação do Google até com relação comparativo com a perda de membros da igreja adventista. E ele fez, aqui nesse marco tem quando o Google foi lançado, e aqui a gente começa com as perdas. E aí você vê o crescimento no número de perdas de membros, assim, é gritante. E hoje, no segundo último relatório do concílio anual, que aconteceu há 3-4 semanas atrás, o Dr. Trim, que é o de dados analíticos e estatísticas, disse, nós estamos no elas por elas. Nós chegamos a esse ponto agora. Entra 5, perde 5. Entra 5, perde 5. Esses são os dados oficiais da igreja. Então, eles estão agora fazendo o quê? Como que a gente resolve esse problema todo?
E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre uma outra matéria que saiu agora recentemente, sobre inspiração de Ellen White, etc. Mas o que você disse, 100%, assina embaixo, a perda de membros, na verdade, tem sido acentuada de acordo com o acesso ao universo digital. 100%. E eu não sabia dessa sua informação. Uma informação mais especializada, né, mas acho que a gente perdeu o pastor Paulo. Pastor Paulo? Eu acho que a gente te perdeu, pastor. A olho nu, assim, a gente percebe, né? Pastor, consegue me ouvir? Eu acho que teve um probleminha aí. Travou. Mas pode retomar ali. Depois que eu terminei, logo em seguida que eu terminei de falar, você cortou, mas pode voltar. Não, tranquilo. É que não tinha esses dados que você passou, que são dados mais específicos, mais técnicos, né? Mas, assim, olhando grosso modo, a gente percebe isso, né? E, é claro, as minhas leituras do material adventista, das revistas, dos próprios sites, da internet, eles expõem isso. Então, isso é bem acentuado mesmo. Sim. Muito bom. Então, aqui vou dar uma reconhecida aqui no pessoal aqui que está participando. Tem o Mundo da Léo, valeu. Francisco Neto Araújo, Margarete Figueiredo, Marisa Marques. Oi, Marisa, bom ter você aqui também. Judas Batalhando pela Fé, William de Jesus, Eliane Moreira, todo mundo aqui participando, muito feliz que vocês estão aqui. Temos aí quase 70 pessoas assistindo ao vivo aqui com a gente. Risoneide Ferreira, Thiago Santos, que legal. Nelson Nascimento, obrigado por vocês estarem aqui. Pastor, eu quero conversar com você. O primeiro tópico seria uma continuação de uma conversa que eu tive na semana passada com o pastor Tarles, do Teologar. A gente falou bastante sobre aliança, sobre sábado, mas eu queria focar com você num ponto específico. Os adventistas, eles afirmam, e assinam embaixo, que eles guardam o sábado, ok? Então esse é um ponto que é clássico dentro do adventismo, clássico. Eles falam, nós guardamos o sábado. Pastor, o que significa guardar um sábado para um adventista comparado a um guardar o sábado bíblico? A gente sabe que o guardar o sábado do Velho Testamento, da Antiga Aliança, era bem restrito. Tinham várias regras complexas, você não podia fazer uma listagem de coisas que você deveria ficar ali restrito àquilo. Você acredita, na sua opinião, que é comparável a gente falar que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado de acordo realmente, ipsis literis, com o que está no Velho Testamento, com o que está apresentado na Bíblia? Ô, Rodrigo, eu costumo falar que o sábado adventista é um sábado caricaturado. A gente tem até aquela anedota de quando um cristão quer um evangelho fácil, ele faz uma cruz de isopor e coloca rodinhas nela, né? É aquele evangelho água com açúcar, fácil de você praticar. Sim. Os adventistas, eles fazem a mesma coisa com o sábado. O sábado adventista é a imagem e semelhança dos próprios adventistas. Eles criaram esse sábado. Esse sábado não é um sábado bíblico. E eu vou além. Aliás, além não. Eu vou retroceder um pouquinho na história dessa questão do sábado. Poucas pessoas sabem, até mesmo muitos adventistas, não sabem como que foi a introdução do sábado dentro da igreja adventista. Né? Então, quando estava formando a igreja, nós sabemos que Joseph Bates, ele entrou em contato com uma batista do sétimo dia, que eles já vinham guardando o sábado, né, os batistas do sétimo dia, e através de um folheto, ele se converte à guarda do sábado. Depois ele escreve um folheto, a guarda do sétimo dia, ou a guarda do sábado, uma coisa assim, e aí entra em contato com o movimento de Tiago White e Ellen White, que era Ellen Armour ainda, né? Era o nome de solteira dela. Uhum. Só que é o seguinte, Ellen White e Tiago White, eles não estavam nem aí para o sábado. Não estavam nem aí. Para eles, o quarto mandamento, o terceiro, era tudo igual. A própria Ellen White fala em um dos seus livros, que não me recordo agora,
que ela achava besteira ele querer destacar tanto o quarto mandamento, né? Só que tem o seguinte, esse contexto aí da época, o Rodrigo, e as pessoas que estão nos assistindo, nesse contexto da época, os whites estavam precisando de grana, estavam precisando de dinheiro. Sim. E Joseph Bates era um cara que tinha muito dinheiro, era um cara abastado, um ex-marinheiro, né? Um astrônomo amador. Então, ele tinha dinheiro. O que eles fizeram? Eu explico isso no meu livro. Toda essa tramóia, eu explico aqui no meu livro. Enquanto Ellen White e Tiago White rejeitavam o sábado, Joseph Bates, por sua vez, rejeitava as visões de Ellen White. Não acreditava de jeito nenhum nessas visões. Só que o casal White precisava de Joseph Bates. Precisava do apoio financeiro de Joseph Bates. E viu nele uma possibilidade de ajudá-los financeiramente. Olha que interessante. Quando Joseph Bates vai para uma reunião convocada pelos Whites, e Ellen White tem a famosa visão das luas de Saturno e toda aquela parafernália, tudo. Eu fiz vários vídeos aí num debate com os adventistas sobre a questão de Saturno, se realmente era Saturno ou não. Eles falam que não e tal. Mas é claro, o texto deixa bem claro que era Saturno. Mas enfim, ela vê as luas, tal, todo o universo. Ela tem essa visão. E a visão que ela tem é a visão do conhecimento astronômico da época, da astronomia da época, que, por sua vez, era de conhecimento de Joseph Bates. Olha, rapaz, eles eram espertos. Eles eram espertos. Não, e só fazendo um comentário rápido, você tem que seguir a lógica, certo? Uma lógica básica. Se naquela época acreditava-se que Saturno e Júpiter tinham um X número de lua, com a tecnologia da época, e ela teve uma visão de Júpiter e de Saturno, ou seja, Deus contou para ela exatamente quantas tinham, tecnicamente Ellen White tinha que voltar da visão falando, gente, o número de luas que vocês conhecem não é esse. Deus me falou que o número exato é X. E aí ia bater exatamente com o que nós sabemos hoje. A questão é que Deus mandou a visão para ela exatamente do que já tinha na época. Então é só você fazer a conta lógica. Ela só viu aquilo que já tinha escrito na época. Exatamente. O White fala que ela nunca leu um livro de astronomia. Isso é mentira. Isso é mentira. Aliás, Joseph Bates tinha livros escritos sobre astronomia. Ele tinha livros escritos sobre astronomia. Sim. E aí, rapaz, ela, de novo, a palavra cai em visão. Ela cai numa visão, né? E vê toda aquela parafernália ali, astronômica ali, e conta. É claro, Joseph Bates, ao ver uma mulher que recebeu uma pedrada na infância, não foi na escola, semi-analfabeta, como que ela vai saber de tudo isso? Como que ela vai ter o conhecimento astronômico que é apenas de pessoas que estudam astronomia? Isso só pode ser de Deus. Sim. Essa foi a conclusão dele. E aí, ele aceita as visões dela. Em princípio, ele aceita as visões como sendo de Deus, ela como uma profetisa e tal. Bom, passou algum tempinho, rapidinho, ela tem uma outra visão, Custódio. Ela tem uma outra visão, cara, onde ela vê a Arca da Aliança, aí ela vê o sábado. Aí o sábado começa a ter relevância para ela. Olha aí, eles fizeram uma moeda de troca. Enquanto ela falou assim, não, eu vou dar o braço a torcer aí para essa mulher, porque realmente eu acho que isso é de Deus. Ela falou assim, então beleza, vamos aceitar o sábado dele, fica tudo legal, né? Uhum. A gente fica tudo em casa. E aí ela tem a visão, onde ela vê o sábado, toda aquela questão, eu não sei se eu estou misturando as visões aqui, mas eu acho que essa é a primeira visão, onde ela vê a Arca da Aliança, uma auréola sobre o sábado. Tá, aí depois ela tem várias visões a respeito do sábado, aí ela fala que o Papa mudou o sábado para o domingo, aí os católicos colocam ela contra a parede e falam assim, me dá o nome desse Papa. Aí depois, nas edições posteriores do livro, eles mudam para papado e não Papa.
Rapaz, olha, para um adventista, continuar adventista, cara, tem que ter muita fé. Tem muita Eu fé, falo, Rodrigo. eu falo assim que o melhor exemplo para comparar o Thiago White é aquele Agostinho da Grande Família. Lembra daquela série A Grande Família? Que tinha o Agostinho que só fazia trambique? Era basicamente isso. Porque eles precisavam do dinheiro do José Bates. Eles era só trambique, era um atrás do outro, gente, para conseguir se sustentar. Basicamente era isso. Verdade. Não, Aí, você falou dos 10 mandamentos, eu lembrei de uma coisa. Os 10 mandamentos que ela viu são os 10 mandamentos da ilustração católica, de 4 de um lado e 6 do outro. Mas se você for perguntar para qualquer rabino como eram as tábuas dos 10 mandamentos, como elas eram escritas dos dois lados, ele vai te dar uma descrição completamente diferente. Mas as 10 mandamentos que ela viu foi a ilustração católica, para dizer o mínimo. detalhe, essa ilustração católica está no céu, viu? Porque a visão que ela teve foi no céu. Exatamente, é do santuário do céu. É um absurdo. Eu posso continuar um pouco a historinha aí? Pode seguir, pessoal. Bom, é o seguinte, aí eles fazem as pazes, tal, ela tem as visões sobre os sábados e tal, coisas e tal, e ela, bom, deixa eu pegar o raciocínio aqui, eu parei, eu perdi o raciocínio, onde que eu ia? Sim. Não, lembrei. É que a gente tá ficando velho, o Custódio, aí vai dando esses tilts assim. No começo, eles começaram a guardar o sábado, acho que em 1845, uma coisa assim, se eu não me engano, 1845. Aliás, eles entram em contato com essa doutrina do sábado. Aí, eles começaram a guardar o sábado, Joseph Bates, ela. Só que os adventistas começaram a guardar o sábado ali, cada um à sua maneira. Um guardava do pôr do sol ao pôr do sol, outros guardavam das 6 da tarde a outras 6 da tarde, outros guardavam da meia-noite à meia-noite, e era uma bagunça. Ninguém sabia como que deveria guardar o sábado. E aí eles fizeram uma reunião, se eu não me engano foi Andrews, que propôs aí do pôr do sol ao pôr do sol, que é algo óbvio que estava na lei. Como que alguém vai guardar o sábado e não olha na lei que é do pôr do sol ao pôr do sol? Rodrigo, fala para mim. É básico. Olha a lambança. Mas beleza. Eles começaram a guardar o sábado, cada um à sua maneira lá. Aí eles chegaram à conclusão, a gente não pode cada um guardar o sábado dessa maneira, vamos bater o martelo aqui. Aí Andrews provou ali, acho que usando textos bíblicos, que era do pôr do sol, mas o casal White foi contra. Foi contra. Preste atenção. Eles foram contra do pôr do sol ao pôr do sol. Aí depois ela teve uma visão, aí sim Deus mostrou para ela que era do pôr do sol ao pôr do sol. Rodrigo, depois de 10 anos, eles guardando o sábado de modo errado, aí Deus vai dar uma visão para ela de como guardar de modo correto o sábado. Pelo amor de Deus, será que o ser que mostrou para ela na primeira visão já não teria capacidade de falar para ela, Ellen, você vai guardar o sábado assim e assado. É dessa maneira. Sim. Aliás, nem precisava, porque está na lei. Estava na lei. Durante 10 anos, eles ficaram guardando o sábado de modo errado. Então, por aí, você já percebe que o sábado adventista é um sábado caricaturado, desde o princípio, Rodrigo. E eu vou voltar na sua pergunta, tá bom? Uhum. Então, e nós temos grandes problemas com essa questão da guarda do sábado. Por exemplo, se é do pôr do sol ao pôr do sol, nós temos países na Escandinávia que o sol se põe de 6 em 6 meses. Como é que a gente vai fazer? E agora? Né? Por exemplo, o sábado pode ser guardado em qualquer lugar do universo? Não. Mas, se fosse um mandamento moral, poderia ser guardado em qualquer lugar do universo. Blasfemar o nome de Deus. Fazer imagem de escultura. É tanto pecado quanto aqui, quanto lá em Marte, em Júpiter, em Saturno. Sim. Agora, o sábado, não. Porque se você for guardar o sábado nesses territórios, outros países, né? Qualquer lugar. Não é território. Planetas. Planeta. Estou um pouco cansado hoje, Rodrigo.
Esses planetas, cara, não tem como você guardar o sábado. Tem planeta que o fuso horário é completamente diferente da Terra. Sim, sim. Então, como que esse sábado vai ser um mandamento moral? Não tem como. Esse é um dos probleminhas, tá? Por quê? Porque o sábado, quando você vai para a palavra de Deus e você faz uma análise também teológica, você percebe que o mandamento do sábado e de resto dos 10 mandamentos foi prescrito para uma região geográfica, para um povo e para uma cultura específica, ali do Oriente Médio. Sim. É para aquele povo ali, não é para o planeta Terra, não é para ser guardado em todo mundo. Então tem esse problema. Agora, como que os adventistas guardam o sábado? Bom, eu já tenho testemunho aqui, porém não gravado, de um advogado da Igreja Adventista da minha cidade, que ele nos confessou, aliás, confessou o pastor João Flávio, que ele, se precisasse atender um cliente no dia de sábado, ele iria atender. E aí? É bem conveniente. Só que a lei não fala isso. Se o adventista quiser guardar o sábado, ele tem que guardar o sábado de acordo com as referências da lei mosaica e não da Igreja Adventista. Sim. Na lei mosaica, por exemplo, fala para você não acender fogo no dia de sábado. Os adventistas fazem isso? Não. Eles acendem. Eles precisam comer. Eu estava discutindo com um adventista, é um dos bambambãs aí da internet, é um senhor já de idade, que no começo ele usava nome falso para se passar por evangélico. Eu peguei ele um dia eu peguei ele de calças curtas e denunciei ele. Inclusive, ele moveu um processo contra a gente, então não vou falar o nome desse indivíduo aí, tá? Muito arrogante, muito arrogante. Nos odeia, xingava. Adventista xingar, chamar de canalha. Escrever canalha com C, tracinho, A, tracinho. Olha o trabalho que a pessoa tem para escrever canalha com letras maiúsculas e fazendo tracinhos em todas as letras. Para você ver qual que é a espiritualidade dessa pessoa. Mas, enfim, vamos lá. Essa dita pessoa aí, Rodrigo, ela falou para mim que ela não tem nenhum problema quanto a acender o fogo no sábado para comer, porque ela usa o micro-ondas. Ela usa o micro-ondas. Só que a lei, se você pegar o judeu realmente que guarda o sábado, cara, eles nem usam luz elétrica no sábado. Eles, de fato, guardam o sábado. Agora, o sábado adventista, não, você pode trabalhar no sábado adventista. Isso pode estar até escandalizando alguns adventistas que estão nos escutando ou vão nos escutar. Agora, preste atenção. Por exemplo, aqui na minha cidade, nós temos uma regional aqui da Igreja Adventista. Eu fui lá um dia, olha quem está lá, um porteiro trabalhando no dia de sábado. Ué, mas o que a lei fala? Que nem os empregados poderiam trabalhar no dia de sábado. Uhum. Os hospitais adventistas, eles fecham no dia de sábado? Orfanatos fecham no dia de sábado? Não. Não, as pessoas trabalham no dia de sábado. Mas qual que é o argumento? Qual que é a desculpa para eles? Não, estamos fazendo obras de caridade. Por exemplo, os hospitais adventistas, eles alegam que Cristo curava no sábado. Então, já que um médico pode curar um doente no sábado, então ele está fazendo não um trabalho, e sim obra de caridade. Ellen White tem um livro onde ela fala sobre essas questões de saúde e tal, de trabalhar no sábado. Aí ela fala, a ordem é para os médicos trabalharem no sábado em caso de emergência. E quando eles trabalharem no sábado, aí eles devem pegar esse dinheiro e dar voluntariamente para a obra na igreja, para que outras pessoas possam ser atendidas de graça nos hospitais adventistas. Tá? Os médicos adventistas que trabalham em hospitais que não são adventistas, aí são proibidos de trabalhar no sábado. Mas pera um pouquinho, e se eles quiserem fazer caridade, não pode? É complexo. É incoerência do começo ao fim. E tem mais, Rodrigo, tem mais. Veja bem, eles falam que, por exemplo, se uma pessoa precisar ser tratada no sábado, mas esse tratamento dela
se puder ser prorrogado para o domingo, ela não pode ser atendida no sábado. Então tem que ser algo assim, a pessoa está morrendo, uma parada cardíaca, tal, coisa parecida, uma operação de última hora, aí pode fazer o trabalho no sábado. Mas se a pessoa tiver com alguma doença, tal, que precisar ser atendida no sábado, mas que não for urgente, não pode. Aí eles pegam, o Rodrigo, eles pegam o exemplo de Cristo, né, que Cristo curava as pessoas no sábado. Pode falar que eu vou voltar aqui no meu raciocínio. Sim. E não, só conectando com o que você falou do tratar a pessoa no dia seguinte. O Hospital Adventista de Washington, aqui nos Estados Unidos, em Washington, eles sofreram um processo gigantesco de 5 famílias que tiveram seus entes queridos reagendados para o domingo, porque os médicos que estavam em plantão eram médicos adventistas. Só que o problema não é que o médico adventista não queria fazer a cirurgia ou não queria fazer o atendimento. É porque os que não eram adventistas só iriam se as horas deles fossem cobertas full time, foram cobertas de forma correta. E eles falaram, não, aqui nós vamos cobrir apenas metade, porque nós vamos cobrar o mínimo possível. Óbvio que os médicos não são adventistas falaram, não, nós não vamos trabalhar. Resultado, reagendaram as pessoas para outro dia, 2 pessoas passaram mal, tomaram o processo. Agora, vê como funciona a cabeça, como é que operacionaliza desse jeito. Na minha opinião, é o seguinte, você tem um hospital adventista que trabalha no sábado, sábado é atendimento gratuito para a sociedade. 100%. Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Você quer fazer o negócio corretamente, quer trabalhar, então não trabalha. Mas eu preciso de emergência, é de graça. Preciso de cirurgia, de graça. Preciso do tratamento aqui, consulta, de graça. Emergência, de graça. Ninguém paga nada do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Ponto final. Não é para ganhar, então não ganha ninguém, mas também não cobra de ninguém. Se é para fazer dessa forma, seguindo, né, tecnicamente, uma teoria. Mas pode seguir, professor. Desculpa aí te atrapalhar. Não, perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Esse detalhe eu não tinha conhecimento, apesar de ser óbvio, né? E uma hora ou outra vai dar problema. Agora, a fundamentação que eles usam, bíblica, para essa exceção no sábado, nos hospitais adventistas, nem ela tem fundamento, nem ela tem uma lógica. Por quê? Lembra que Jesus, ele curou uma mulher que havia estado 18 anos doente? Sim. Mas pera um pouquinho. A mulher não poderia ser curada em outro dia? Muitas dessas pessoas que Jesus curava no sábado, ela poderia vir no outro dia para ser curada. Tanto é assim que os próprios judeus falaram, há 7 dias da semana, não vem no sábado, vem no outro dia para você ser curado. Eles questionaram Jesus com isso. O que Jesus fez? Curou no 7º dia. Curou no sábado. Então, veja bem, essa alegação de que a pessoa, aliás, os médicos adventistas só podem trabalhar no sábado em caso de emergência, baseando-se nas passagens dos evangelhos, não tem fundamentação nenhuma, porque Jesus curou pessoas que poderiam muito bem ter esperado para ser curado em outro dia, mas ele curou no sábado. Sim. Percebeu a incoerência? E tem mais, Rodrigo. Olha o tamanho do problema. Por exemplo, o Hospital Adventista é uma empresa enorme e complexa. Demanda outros serviços auxiliares. Não é só a questão médica. Por exemplo, quem que vai ficar na recepção? Ou a recepção não fica ninguém, fica um robô lá. Tá ok aí? Tá okay, rolando ou tá parado? Às vezes dá uma paradinha, mas a sua voz continua, só a imagem que tá dando uma travadinha, mas pode seguir. Legal. Na recepção, as pessoas que fazem a limpeza, assistentes sociais, eles não estão diretamente ligados à cura, mas eles estão trabalhando. Essas pessoas também, elas estão dando voluntariamente seu salário para a igreja? Outra coisa, energia elétrica. Tem pessoas trabalhando para o Hospital Adventista poder trabalhar no sábado. Por exemplo, se o médico adventista sai da sua casa e vai trabalhar no sábado, aí o carro dele quebra. Ele precisa fazer uma cirurgia ali urgente. O carro dele quebra. Ele vai chamar o mecânico? Ele pode chamar o mecânico. O mecânico está trabalhando no sábado? Tá. Então esse mecânico está quebrando o sábado para ele poder fazer caridade?
Que história é essa? Sim. Então, é muita incoerência, é muita incoerência. Por exemplo, essa questão de fazer caridade e trabalhar é muito subjetivo. Por exemplo, imagina aí, eu estava lendo um artigo onde o articulista ele coloca da seguinte maneira. Vamos supor que uma pessoa, uma mulher, uma senhora jovem, furou o pneu do seu carro no dia de sábado, numa avenida. Aí ela para e pede socorro para trocar o pneu do carro dela, que ela está atrasada, ela precisa... E é um local movimentado, onde poderia causar um acidente ali. E aí passa um adventista e fala assim, não vou ajudar essa mulher. Primeiro que ela não é cristã. Segundo, hoje é dia de sábado. Terceiro, eu estarei trabalhando. Se eu ficar trocando pneu de carro, eu vou embora. Passou esse adventista, veio outro adventista e raciocina da seguinte maneira. Ó, aqui é um local perigoso. Essa moça, ela está sozinha. Portanto, se eu trocar o pneu dela, estarei fazendo uma caridade para ela. Percebeu? Então, depende muito do subjetivismo dessa questão de trabalho e caridade. Sim. Então, os adventistas hoje, eles não gostam de colocar regras, apesar de Ellen White, naquele livro onde ela fala que guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, nos capítulos anteriores, é uma lista enorme de regras legalistas de como guardar o sábado. Parecendo lá da linha farisaica da época de Cristo. Igualzinho. Apesar de tudo isso, ainda assim, a nossa vida é muito complexa para você colocar regras de como guardar ou não o sábado no mundo do século XXI. Né? Imagina se todos param para guardar o sábado. Imagina a confusão que estaria essa sociedade nossa. Né? Então, eu acredito que os adventistas eles guardam o sábado muito por conveniência, muito caricaturado, né? Feito à imagem e semelhança da igreja adventista. Não é o sábado bíblico. Não é o sábado bíblico. Exatamente isso. Eu tenho aqui uma lista rápida, bem rápida, de 11 itens que Ellen White disse que vão fazer com que você guarde o sábado da forma correta. Tá? Eu vou ler bem rapidinho para você ter uma ideia. Ter os banhos e sapatos, no caso, as roupas de banho e sapatos, preparadas e engraxadas antes do sábado. Não cozinhar no sábado, ter a comida preparada no dia anterior. Não comer fora em restaurantes no sábado. Rodrigo. Pode falar. Posso fazer uma interpolação aí? Pode falar. Essa questão que ela fala aí de não cozinhar no sábado. Tem um livro dela que ela fala para você não comer comida fria no sábado, você pode esquentar. Só que na época dela, como que você esquentava comida sem lenha? Você tem que acender a lenha, você tem que acender o fogo, poxa vida. Exatamente. Manualmente, você tinha que ir lá com a lenha, com todos os itens ali, enfim, colocar ali de uma forma que você esquente, né? Fria você não vai comer. Qual que é o outro item aqui? Não comer fora em restaurante, não deixar as crianças brincarem no sábado, tenha jogos de sábado bíblico para as crianças. No sábado você só fala apenas coisas espirituais, ok? Não ler jornal no sábado. Você não pode ler jornal no sábado. No nosso caso hoje, ler jornal poderia ser comparado à internet, né? Televisão, enfim, né? Internet, alguma coisa assim nessa linha. Qual adventista que não fica no WhatsApp no sábado? Fala para mim. Que não fica na internet no sábado. Pelo amor de Deus. Qual, né? Não, isso porque ela achava que Jesus voltaria ali com poucos anos, né, mais para frente, né? Vamos dizer assim. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu até colocar aqui para ajudar aqui para a galera poder acompanhar rapidamente aqui, só para a gente ter na tela. Tá meio que traduzido do Google Tradutor mesmo, só para a galera poder fazer o acompanhamento aqui. Cadê? Vamos ver se vai aparecer. Tá aí. Onde é que eu parei? Não ler o jornal no sábado, certo? Não comprar gasolina ou fazer compras no sábado, ao menos seja uma emergência, como remédios,
somente pensando e conversando sobre assuntos espirituais do sábado, videocassete. Aí eu coloquei, essa é uma boa. Lembro-me da igreja dizendo aos membros que eles não deveriam programar seus videocassetes, né, tempo atrás, né, tempo do Bolinha, antes do sábado para gravar no sábado, pois seria violar o sábado. E tem uma mesa de pôr do sol para que você possa ter certeza de quando o pôr do sol e o sábado começa e terminam para você não violar o sábado. Fale agora sobre o que é legalismo. Então, na cabeça de Ellen White, como você disse, essa aqui era uma lista básica de coisas que você não podia, fazendo isso você guardaria o sábado. Tem uma lista recente, infelizmente eu tenho no meu computador, mas eu não guardei aqui para a gente reproduzir. Tem uma lista que saiu numa revista, se não me engano, numa revista adventista, do Alberto Tim, onde ele coloca algumas regras